História para relaxar. A incrível cidade da Mesopotâmia que fez a humanidade sonhar. O calor escaldante da Mesopotâmia parecia sussurrar segredos antigos entre as dunas. Os ventos carregavam não só areia, mas também ecos de vozes que um dia soaram com força. A cidade esquecida de Zamarat, engolida pelas areias do tempo, guardava memórias de um passado vibrante. Ali, sob a sombra de torres em ruínas, um grupo de mulheres lutava contra as correntes invisíveis de um patriarcado que as prendia. Entre elas, cada dia era uma batalha. Os olhos cansados refletiam o peso de expectativas esmagadoras. Mas naquelas almas ardia uma chama inextinguível de liberdade, um desejo de quebrar as amarras que as limitavam. Em uma noite estrelada, quando a lua cheia refletia na areia, uma anciã, conhecida apenas como Nima, reuniu as mulheres. Seus cabelos grisalhos dançavam ao vento, enquanto ela conta histórias de outrora, de heroínas que desafiavam as regras, que voavam alto enquanto o resto dormem. Cada uma segurava uma pequena pedra, símbolo de seus desejos secretos. Enquanto falavam, as memórias esquecidas começaram a emergir, como espectros dançando nas sombras. Havia risadas, lágrimas e a sensação de pertencimento que há muito havia se perdido. À medida que repetiam palavras antigas, um poder inexplorado crescia dentro delas. Mas a cada passo, uma dúvida pairava no ar. Como poderiam conciliar essas memórias libertadoras com uma realidade tão opressora? As noites se transformaram em rituais. Com cada encontro, um espírito de solidariedade se formou. Elas falavam sobre suas dores, suas frustrações e sobre sonhos. Um sonho de um mundo onde pudessem ser ouvidas, onde suas vozes não seriam um eco em um deserto de indiferença. Entretanto, começou a surgir uma sombra. A cada memória revisitada, o espinho de dor se instalava. A desumanização vivida em suas rotinas diárias parecia mais crua do que nunca. O alívio simples e inocente poderia rapidamente se transformar em um peso insustentável. Na quietude dessas noites, enquanto o vento soprava sob as estrelas, elas se viam desafiadas a sonhar cada vez mais alto. O que aconteceria se realmente se permitissem ser livres? A luta por reconhecimento e conexão se tornava um mantra silencioso em seus corações. Elas trocavam olhares cúmplices. Sussurros de coragem perpassavam o círculo. Era um pequeno passo, mas um passo ousado. Quando a última oração da noite foi sussurrada, um eco distante de libertação começou a ressoar nas areias do deserto. Mas a pergunta permanecia. Isso era suficiente para mudar suas vidas? O futuro era incerto. A verdadeira luta estava apenas começando. Como um botão prestes a florescer, elas ainda não sabiam se suas pétalas se abririam para o sol ou se seriam levadas pelo vento. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. As vozes de Nima ainda ecoavam nas areias, mas à medida que a última oração se dissipava no ar, uma tensão palpável tomou conta do círculo. O céu, uma tapeçaria de estrelas, parecia observar com expectativa. Quando elas estavam prestes a se dispersar, um barulho inesperado cortou a noite. Um grito estridente, como se o deserto tivesse sido rasgado por um lamento profundo. As mulheres congelaram, os corações acelerados e os olhos se arregalaram em assombro. Do além das dunas, uma figura apareceu. À medida que se aproximava, o medo se misturava à curiosidade. Era Zia, uma jovem que havia se afastado da comunidade meses atrás, mergulha. Seu olhar carregava uma história recheada de dor. As vozes, elas estão vindo atrás de mim, Zia gritou ofegante. Vocês precisam acreditar. Uma sombra se ergueu sobre Zamarat. Um murmurinho se espalhou. Algumas mulheres estavam paralisadas, enquanto outras trocavam olhares inquietos. Nima, decidida, puxou Zia para mais perto. Calma, querida, o que aconteceu? Zia balançou a cabeça.
lágrimas misturadas com areia escorrendo por seu rosto. Eu vi o que fazem com aquelas que desafiam. Eles estão caçando a liberdade. E eu não consegui salvar. A voz dela quebrou e as mulheres sentiram seu coração apertar. Nima tentou manter a compostura, mas a palidez em seu rosto denunciava a gravidade da situação. O que querem de nós? Zia hesitou, como se cada palavra exigisse um esforço. Eles querem que fiquemos em silêncio, que aceitemos a opressão. E algumas já não voltaram. O ar ficou pesado, uma nuvem de terror parecendo pairar sobre a cena. Um papel amarelado surgiu do bolso da blusa esfarrapada de Zia. Com mãos trêmulas, ela o entregou a Nima. O que vi? O que fazem com as que se levantam? Isso é um aviso. Nós não estamos seguras. Quando Nima abriu o papel, uma onda de choque cruzou seu rosto. Desenhos rudimentares, mas aterroradores. Imagens de mulheres sendo levadas por figuras encapuzadas. Sombras indistintas, mas cheias de malícia. A verdade nua e crua começou a se formar na mente de todas. O que antes era apenas um sussurro de medo, agora se tornava um grito ensurdecedor. Uma onda de pânico percorreu o círculo, e em alguns minutos, cada uma delas estava congelada pela certeza de que a luta não se limitava a ser ouvidas. Agora, envolvia sobrevivência. Nima, em um gesto instintivo, colocou uma mão nos ombros de Zia. Você precisa ficar conosco, Zia. A sua presença aqui é vital. Mas uma sombra cruzou os olhos de Zia, e na expressão dela havia um sofrimento que parecia engolir toda a esperança. E se eu estiver sendo seguida? E se eles vierem até nós? Um silêncio sufocante tomou conta do grupo. A noite que antes era um santuário de conexão e coragem, agora tinha se transformado em um campo de batalha emocional. Cada uma delas poderia se tornar uma presa. O vento ganhou força, levando consigo sussurros de desespero. Quando uma batida distante, como um tambor, começou a reverberar da escuridão, elas souberam, uma mudança irrevogável havia chegado. A verdade que até então tinham negligenciado estava prestes a se revelar, mas a que custo? Qual seria o próximo passo? O que agora fazia essas mulheres se unirem ainda mais para enfrentar uma ameaça sombria e desconhecida? Um eco de medo se espalhou, mas uma centelha de determinação começou a crescer entre elas. A escuridão parecia mais profunda e a luta estava apenas começando. O que Zia havia revelado era apenas o começo da tempestade que se aproximava, e a única certeza era que nesta batalha elas não lutariam sozinhas. Mas o preço a pagar poderia ser devastador. O vento parecia respirar mais forte naquela noite, e a tensão crescia no ar. Zia, com os olhos arregalados, observou o grupo, enquanto cada mulher dentro do círculo parecia emaranhada em suas próprias dúvidas. Elas sabiam que a gravidade do que havia contado mudava tudo. O clima de esperança que antes reinava, agora estava tingido de pânico. Então, como se o deserto estivesse respondendo aos medos delas, um som profundo ecoou, fazendo a areia vibrar sob seus pés. Um tambor distante ressoou, e o coração de cada uma parecia acompanhar a batida, a urgência se intensificando. Quando o eco finalmente se dissipou, um grito cortou o S. Vocês não entendem. Eles estão aqui. Acha, antes uma voz de esperança, agora era um símbolo de desespero e de traição. Um turbilhão de emoções tomou conta de todas. Zia se aproximou confusa, o coração disparado. Acha, o que você quer dizer com isso? Eu tentei avisar, mas eles me forçaram a ficar em silêncio. Uma escolha, um preço a pagar. As palavras de Asha saíram como um sussurro, quase um lamento. Mas o que parecia um desespero era apenas a metade da verdade. Eu pensei que você soubesse. Que todas vocês soubessem. As linchadoras, elas vêm pela liberdade. Abriram mão de nós assim que você começou essa luta. O silêncio foi quebrado pela incredulidade. Nima, que sempre liderou com coragem, sentiu um nó na garganta. O que você está dizendo, Asha? Como você pôde fazer isso? Nós éramos irmãs. As lágrimas de Zia escorriam, misturando-se à areia. A realidade ainda estava se formando. Você traiu a nossa causa? Você se juntou a eles? Asha balançou a cabeça e a expressão dela mudava.
Eu nunca quis, mas quando eles vieram até mim, eu tinha medo, Zia. Medo de perder tudo, até você. Ela olhou para a irmã buscando algum rastro de compreensão. Uma onda de raiva e dor surgiu entre as mulheres. Nima, em um gesto de desesperada determinação, se adiantou. Não podemos nos deixar levar por isso. Se eles estão atrás de nós, precisamos agir. O que está escrito ali? Nima olhou para o papel que Zia ainda segurava. Os desenhos pareciam agora mais que avisos, era uma chamada à ação. Eu vi. Zia começou, mas a voz dela falhou. Se Asha tiver razão, e se estivermos sendo caçadas por dentro e por fora? Uma onda de desespero tomou conta do grupo. Asha, em um último suspiro, se lançou à frente, como se quisesse se redimir. Eu não sou uma inimiga, mas temos que ficar unidas. Eles não podem saber do nosso plano. Menos de um instante depois, passos pesados surgiram das sombras. Várias figuras vestidas de preto, encapuzadas, avançavam em direção ao círculo. O medo instalou-se como um veneno. Vozes sussurrantes misturavam-se com as batidas frenéticas dos corações. Era a hora. Cada mulher, encarando a escuridão à sua frente, sentiu o peso da escolha. Que brigar, que se esconder. O que realmente estava em jogo? Poderiam confiar em Asha? O que mais havia se escondido sob a superfície dessa luta? A sombra da incerteza se ampliava, e as mulheres sabiam que, naquele momento, cada uma delas precisaria escolher um lado que poderia dividir o que resta de suas almas, e talvez de seus sonhos. E enquanto a noite avançava, a união que parecia forte estava à beira de se desintegrar, e o verdadeiro desafio começava agora. O vento parecia respirar mais forte naquela noite, e a tensão crescia no ar. Zia, com os olhos arregalados, observou o grupo, enquanto cada mulher dentro do círculo parecia emaranhada em suas próprias dúvidas. Elas sabiam que a gravidade do que havia contado mudava tudo. O clima de esperança que antes reinava agora estava tingido de pânico. Então, como se o deserto estivesse respondendo aos medos delas, um som profundo ecoou, fazendo a areia vibrar sob seus pés. Um tambor distante ressoou, e o coração de cada uma parecia acompanhar a batida, a urgência se intensificando. Quando o eco finalmente se dissipou, um grito cortou o silêncio. Nosso tempo acabou. As mulheres se viraram, e lá estava Asha, irmã de Zia, surgindo das sombras. Seu rosto estava pálido, e seus olhos vazios. Vocês não entendem, eles estão aqui. Asha, antes uma voz de esperança, agora era um símbolo de desespero e traição. Um turbilhão de emoções tomou conta de todas. Zia se aproximou, confusa, o coração disparado. Asha, o que você quer dizer com isso? Eu tentei avisar, mas eles me forçaram a ficar em silêncio. Uma escolha, um preço a pagar. As palavras de Asha saíram como um sussurro, quase um lamento. Mas o que parecia um desespero era apenas a metade da verdade. Eu pensei que você soubesse, que todas vocês soubessem. As lixadoras, elas vêm pela liberdade. Abriram mão de nós assim que você começou essa luta. O silêncio foi quebrado pela incredulidade. Nima, que sempre liderou com coragem, sentiu um nó na garganta. O que você está dizendo, Asha? Como você pôde fazer isso? Nós éramos irmãs. As lágrimas de Zia escorriam, misturando-se à areia. A realidade ainda estava se formando. Você traiu a nossa causa? Você se juntou a eles? Asha balançou a cabeça, e a expressão dela mudava. Eu nunca quis. Mas quando eles vieram até mim, eu tinha medo. Zia, medo de perder tudo, até você. Ela olhou para a irmã buscando algum rastro de compreensão. Uma onda de raiva e dor surgiu entre as mulheres. Nima, em um gesto de desesperada determinação, se adiantou. Não podemos nos deixar levar por isso. Se eles estão atrás de nós, precisamos agir. O que está escrito ali? Nima olhou para o papel que Zia ainda segurava. Os desenhos pareciam agora mais que avisos. Era uma chamada à ação. Eu vi. Zia começou, mas a voz dela falhou. E se Asha tiver razão? E se estivermos sendo caçadas por dentro e por fora?
Uma onda de desespero tomou conta do grupo. Asha, em um último suspiro, se lançou à frente, como se quisesse se redimir. Eu não sou uma inimiga, mas temos que ficar unidas. Eles não podem saber do nosso plano. Menos de um instante depois, passos pesados surgiram das sombras. Várias figuras vestidas de preto, encapuzadas, avançavam em direção ao círculo. O medo instalou-se como um veneno. Vozes sussurrantes misturavam-se com as batidas frenéticas dos corações. De repente, no meio da confusão, um dos encapuzados removeu a máscara, e um grito coletivo se formou. Nima, você precisa vir conosco agora. A voz era inconfundível. Era Khalid, o irmão dizia, aquele que todos achavam que estava perdido. As mulheres trocaram olhares perplexos. Como ele estava ali? A torção de traições se tornava mais complexa. Nima avançou. Khalid, o que você está fazendo aqui? Você está com eles? Não. Escute, eu estou aqui para salvar vocês. A voz dele soava desesperada. Fui mandado para levá-las para um lugar seguro. Segura do quê? De quem? Zia questionou, repleta de confusão. Não há tempo. Perseguidores estão se aproximando. Eles têm informações sobre a reunião e estão dispostos a fazer o que for preciso. A respiração de Khalid estava entrecortada. Mas uma reviravolta chocante aconteceu. Asha, com lágrimas nos olhos, se virou para as mulheres. É isso! Khalid, você sabe sobre as linchadoras, sobre a verdade que elas escondem. Me diga que você não é um traidor. Khalid hesitou. A hesitação era tudo o que elas precisavam para perceber que havia mais naquela história. Eu não tenho escolha, Asha. Eles têm armadilhas em cada esquina. Um silêncio absoluto caiu. O que realmente estava em jogo? Zia sentiu que o chão sob seus pés começava a desmoronar. Se o irmão estava, de fato, em perigo, o que isso significava para a luta delas? Uma traição ainda mais profunda. Antes que as palavras pudessem seguir, a noite explodiu em caos. Uma nova sombra se aproximava da escuridão. Não era só um grupo. Era uma legião enfurecida. Uma tempestade de vozes e assombros vindos do deserto. O que mais estava escondido nas areias? E o que significava tudo isso para Zamarate? O futuro delas, antes uma luta pela liberdade, agora estava envolto em mistério, desconfiança e uma verdade que estava prestes a ser revelada. Mas a que custo? Quando o caos tomou conta, um grito cortou a escuridão. As mulheres se viraram, com os corações acelerados. A sombra que se aproximava não era só um grupo de perseguição. Era um exército de figuras encapuzadas, seus rostos ocultos, mas a presença deles era palpável, uma onda de medo que pressionava o peito de cada uma delas. Khalid olhou para Nima e gritou: "Vocês precisam correr, isso não é um jogo." As palavras dele soavam desesperadas, mas a tensão entre eles era exuberante. Algo não estava certo. Zia, confusa, lançou um olhar de desconfiado para o irmão. Mas antes que qualquer uma pudesse reagir, a figura mais alta do grupo desenrolou um pano negro e gritou em uma voz firme: "Nima, é hora de você escolher." Uma onda de murmúrios se espalhou entre as mulheres. Como eles sabiam de seu nome? Como sabiam do que estava acontecendo? Zia sentiu seu estômago embrulhar. Escolher? O que você quer dizer com isso? Nima perguntou, a voz firme, mas com um tremor no fundo. O homem, ainda encapuzado, deu um passo à frente, um brilho de malícia nos olhos que ninguém mais poderia ver. Você pode se juntar a nós, ou continuar nessa luta inútil. A voz dele era suave, mas as palavras cortavam como lâminas. Você é a única que pode salvar Zamarate. Ou você se torna nossa aliada, ou tudo o que ama desaparecerá. Imediatamente, todos os olhares se voltaram para Nima. O que isso significava? O que ela precisava escolher? Zia olhou para a irmã, a mente cheia de perguntas, enquanto seu coração batia ferozmente. Então, de repente, algo se quebrou dentro do grupo. Asha, com lágrimas nos olhos, começou a se afastar. Nima, por favor, eles têm algo que precisamos.
Eles podem nos proteger. Proteger de quem? Nima perguntou, chateada. O conflito estava inflamado, o desespero à flor da pele. Uma escolha que parecia simples se tornava um labirinto de dor e traição. Das linchadoras, Nima. Elas não vêm só por nós, mas por você. Você é a chave. Asha estava agitada, os olhos mudando entre esperança e desespero. Khalid então disse: É isso. Eles podem nos dar o que precisamos para desmantelar a opressão. Está tudo em suas mãos. O peso dos olhares se acumulou. Uma decisão crucial estava prestes a ser tomada. Mas Zia, em meio a tudo isso, sentiu algo mudar. Uma dor que torcia suas entranhas. Sempre havia havido algo naquela jornada que a fazia sentir-se presa entre as sombras e a luz. Espere, o que vocês estão dizendo? Uma aliança com quem? Como podemos confiar neles? O desespero tingia sua voz. Mas antes que a confusão pudesse se dissipar, um deles se avançou, puxando a capa, revelando uma pele marcada e um sorriso sombrio. Você gostaria de saber a verdade, Zia? As palavras escuras perpassaram o ar e um choque percorreu o círculo. Verdade? Zia sussurrou, seu coração despencando em seu peito. Sim, a verdade é que tudo o que você está lutando é um espetáculo, uma ilusão que você criou. As linchadoras não nos atacam. Elas têm uma missão e você está sendo usada. As palavras cortaram como uma faca afiada. O que ele estava dizendo? O que isso significava para tudo o que havia vivido até agora? E então ele continuou. Você é descendente de uma linhagem que não suporta o poder ser retirado. Somos os verdadeiros governantes de Zamarat. E sua luta não é por liberdade, mas por controle. A sala ficou em silêncio absoluto. O chão parecia desmoronar sob os pés de Zia e o respirar dela ficou preso na garganta. Khalid olhou para Nima, desesperado, enquanto as mulheres começaram a se afastar, percebendo a gravidade da revelação. O que estava acontecendo? O que mais eles escondiam? Zia sentia que tudo em que acreditou estava sendo desfeito como areia entre os dedos. Ela olhou para Nima. Seus olhos se encheram de lágrimas. Um sussurro quase imperceptível. O que fazemos agora? O homem deu um passo à frente, um sorriso triunfante nos lábios. Agora vocês têm uma escolha a fazer. Se unirem a nós e acolherem o verdadeiro poder, ou continuar nesse caminho vazio e enfrentar o que descerá sobre vocês. Zia nunca se sentiu tão vazia. O mundo estava se transformando ao seu redor, e ela estava perdida em meio a toda a mentira. A noite ficou ainda mais sombria, e a tempestade da verdade estava prestes a se desferir sobre elas. Uma escolha precisava ser feita, um lado precisava ser escolhido. Mas a pergunta crucial permanecia no ar. Quem realmente eram os inimigos? E quem era de fato o verdadeiro aliado? O homem deu um passo à frente, um sorriso triunfante nos lábios. Agora vocês têm uma escolha a fazer. Se unirem a nós e acolherem o verdadeiro poder, ou continuar nesse caminho vazio e enfrentar o que descerá sobre vocês. Zia sentiu seu estômago revirar. Aquelas palavras ecoavam na mente dela como uma funde que dividia o que sempre souberam. O que ele estava insinuando? Seu olhar passou de Nima para Khalid e uma sensação de pavor tomou conta. Naquele momento, algo não estava certo. Uma sombra cruzou os olhos de Nima. Eu não confio em você, ela afirmou, embora as palavras tremessem um pouco. Mas o homem continuou, a confiança brilhando em seu olhar. Você quer poder, Nima. Tudo o que você sempre desejou. Basta se unir a nós. Ele insistiu. O círculo de mulheres começou a se fechar, confusas e inquietas, olhando com desconfiança. Antes que alguns olhares pudessem mudar de direção, uma explosão repentina de luz cortou a escuridão da noite. O deserto parecia estourar em chamas, uma luz ofuscante que iluminou todos os rostos, refletindo medo e horror. Uma figura apareceu, emergindo das sombras, alguém que todos conheciam. Era Asha. Não! Ela gritou, as palavras ecoando como um trovão. Vocês não têm a mínima ideia do que estão fazendo. A atmosfera estava tensa. O coração de Zia disparou.
o que estava acontecendo. Asha rapidamente correu até as mulheres, seu olhar determinado. Ele não é quem você pensa. Todo esse tempo, ele esteve manipulando todos nós. Um murmúrio correu pelo grupo. Ninguém sabia em quem confiar. Zia olhou para Asha, intrigada, mas depois olhou de volta para o homem encapuzado, seu coração ainda pulsando na batida errática da incerteza. Por que devemos acreditar em você, Asha? Nima perguntou, sua voz tensa, mas cheia de raiva. Você estava com eles. Como sabemos que não é uma armadilha? Mas, antes que Asha pudesse responder, um estrondo ensurdecedor ecoou pelas dunas. A areia sob seus pés começou a tremer, como se o próprio deserto estivesse respondendo à turbulência. Todos estavam congelados, os olhos arregalados para a direção da explosão. E então, uma porta, imensa e dourada, apareceu do nada, como se sempre houvesse estado ali, escondida. A luz que irradiava dela era hipnotizante, mas o que despertou a atenção foi a figura que saiu, majestosa e aterradora. Era uma mulher, com um brilho quase sobrenatural, seu olhar dirigindo-se a Nima. Você finalmente chegou ao verdadeiro coração de Zamarat. Ela começou, sua voz ecoando como um canto ancestral. A mulher se aproximou, e a verdade começou a descortinar-se. As linchadoras não são o que você pensa. Elas são guardiãs da liberdade. E você, Nima, sua verdadeira herdeira. Um arrepio percorreu a espinha de todas ali. Nima olhou para Zia, seus olhos cheios de perplexidade. Herdeira? Do que você está falando? Tudo o que você lutou para proteger. Sua linhagem esconde um mistério, um segredo que pode salvar ou destruir Zamarat. A mulher disse, suas palmas abertas na direção de Nima, como se quisesse mostrar algo invisível. E assim, no momento em que os elos da história começavam a se entrelaçar, uma tosse profunda e rouca irrompeu da direção de Khalid. Ele agarrou a garganta, como se algo estivesse se espremendo dentro dele. A dor tomou conta de seu rosto, e antes que alguém pudesse movimentar-se, ele começou a convulsionar. Os gritos ecoaram entre o grupo, e Zia correu em direção ao irmão. Khalid não, ela gritou, desesperada. Mas sua preocupação foi interrompida por uma revelação que cortaria a noite. Ao convulsionar, o rosto de Khalid se distorceu, e na fração de um segundo, algo que parecia um brilho, uma essência escura, começou a surgir dele, como se ele estivesse perdendo a forma, revelando algo que não pertencia a este mundo. Ele não é o que parece, ele sempre foi parte deles. A voz que ecoou da figura iluminada era uma tempestade de emoções e revelações. O círculo de mulheres começou a recuar, enquanto a figura sombria de Khalid se desintegrava, revelando um ser feito de sombre. O tempo está se esgotando, gritou a mulher. E Zia, enquanto colapsava sobre seu irmão, percebeu que a luta não era apenas sobre liberdade, mas sobre a revelação dessa transformação. As alianças que se quebravam e segredos que estavam prestes a ser expostos. O que mais estava escondido em Zamarat? E quanto dessas verdades poderiam ser restauradas antes que a escuridão os engolisse de vez? O homem deu um passo à frente, um sorriso triunfante nos lábios. Agora vocês têm uma escolha a fazer. Se unirem a nós e acolherem o verdadeiro poder, ou continuar nesse caminho vazio e enfrentar o que descerá sobre vocês. Zia sentiu seu estômago revirar. Aquelas palavras ecoavam na mente dela, como um afunde que dividia o que sempre souberam. O que ele estava insinuando? Seu olhar passou de Nima para Khalid, e uma sensação de pavor tomou conta. Naquele momento, algo não estava certo. Uma sombra cruzou os olhos de Nima. Eu não confio em você, ela afirmou, embora as palavras tremessem um pouco. Mas o homem continuou, a confiança brilhando em seu olhar. Você quer poder, Nima. Tudo o que você sempre desejou. Basta se unir a nós. Ele insistiu. O círculo de mulheres começou a se fechar, confusas e inquietas, olhando com desconfiança. Antes que algum olhares pudessem mudar de direção, uma explosão repentina de luz cortou a escuridão da noite. O deserto parecia estourar em chamas. Uma luz ofuscante que iluminou todos os rostos, refletindo medo e horror. Uma figura apareceu, emergindo das sombras, alguém que todos conheciam. Era Asha. Não,
ela gritou. As palavras ecoando como um trovão. Vocês não têm a mínima ideia do que estão fazendo. A atmosfera estava tensa. O coração de Zia disparou. O que estava acontecendo? Asha rapidamente correu até as mulheres, seu olhar determinado. Ele não é quem você pensa. Todo esse tempo, ele esteve manipulando todos nós. Um murmúrio correu pelo grupo. Ninguém sabia em quem confiar. Zia olhou para Asha, intrigada, mas depois olhou de volta para o homem encapuzado, seu coração ainda pulsando na batida errática da incerteza. Por que devemos acreditar em você, Asha? Nima perguntou, sua voz tensa, mas cheia de raiva. Você estava com eles. Como sabemos que não é uma armadilha? Mas antes que Asha pudesse responder, um estrondo ensurdecedor ecoou pelas dunas. A areia sob seus pés começou a tremer, como se o próprio deserto estivesse respondendo à turbulência. Todos estavam congelados, os olhos arregalados para a direção da explosão. E então, uma porta, imensa e dourada, apareceu do nada, como se sempre houvesse estado ali, escondida. A luz que irradiava dela era hipnotizante. Mas o que despertou a atenção foi a figura que saiu, majestosa e aterradora. Era uma mulher, com um brilho quase sobrenatural, seu olhar dirigindo-se a Nima. Você finalmente chegou ao verdadeiro coração de Zamarate. Ela começou, sua voz ecoando como um canto ancestral. A mulher se aproximou, e a verdade começou a descortinar-se. As linchadoras não são o que você pensa. Elas são guardiãs da liberdade. E você, Nima, sua verdadeira herdeira. O arrepio percorreu a espinha de todas ali. Nima olhou para Zia, seus olhos cheios de perplexidade. Herdeira? Do que você está falando? Tudo o que você lutou para proteger, sua linhagem esconde um mistério, um segredo que pode salvar ou destruir Zamarate. A mulher disse, suas palmas abertas na direção de Nima, como se quisesse mostrar algo invisível. E assim, no momento em que os elos da história começavam a se entrelaçar, uma tosse profunda e rouca irrompeu da direção de Khalid. Ele agarrou a garganta, como se algo estivesse se espremendo dentro dele. A dor tomou conta de seu rosto, e antes que alguém pudesse movimentar-se, ele começou a convulsionar. Os gritos ecoaram entre o grupo, e Zia correu em direção ao irmão. Khalid não, ela gritou, desesperada. Mas sua preocupação foi interrompida por uma revelação que cortaria a noite. Ao convulsionar, o rosto de Khalid se distorceu, e na fração de um segundo, algo que parecia um brilho, uma essência escura, começou a surgir dele, como se ele estivesse perdendo a forma, revelando algo que não pertencia a este mundo. Ele não é o que parece. Ele sempre foi parte deles. A voz que ecoou da figura iluminada era uma tempestade de emoções e revelações. O círculo de mulheres começou a recuar, enquanto a figura sombria de Khalid se desintegrava, revelando o ser feito de sombras. Vocês precisam decidir. O tempo está se esgotando, gritou a mulher. Zia, enquanto colapsava sobre seu irmão, percebeu que a luta não era apenas sobre liberdade, mas sobre a revelação dessa transformação, as alianças que se quebravam e segredos que estavam prestes a ser expostos. Mas o que Zia não sabia era que essa verdade tinha um preço. A figura iluminada levantou a mão, e uma nuvem de energia começou a escuridão se aproximará, e cada um de vocês poderá perder mais do que esperavam. No instante em que ela falava, o chão começou a abrir, uma fissura que parecia devorar o que havia sob os pés delas. O pânico tomou conta do grupo. O que realmente significava aceitar aquele poder? Zia olhou para Nima em busca de uma resposta. Não sei o que fazer, gritou Nima, a voz tremendo. E Asha, com lágrimas nos olhos, sussurrou. Nima, você não vê? Há algo mais aqui. Há segredos que vão além de nós. Segredos que podem destruir o que somos. Mas no fragor do drama, Nima ergueu a mão em direção à mulher iluminada. Se for isso que devemos fazer, então aceitarei. A luz intensificou, e um grito estrondoso surgiu do centro da fissura. Zia não conseguiu entender. E quando a luz envolveu Nima, uma visão piscou diante de seus olhos. Ela viu mulheres, antigas, lutando e sendo dominadas. Ela viu uma linhagem de líderes que tinham caído, um ciclo de poder que se repetia, um destino sombrio reservado para cada uma delas.
E então, em um momento de revelação chocante, Zia percebeu que poderia haver um vínculo entre todas. Nima, Asha, até mesmo Khalid. O que se desvendava era a verdade por trás das suas vidas. E como pinturas em uma tela, tudo estava ligado de maneira... Olhos fixos na luz que começava a sufocá-las. A maior questão de todas pairava no ar. Quem realmente éramos e o que estávamos dispostas a sacrificar para descobrir nossa verdadeira liberdade. Quando a luz ofuscante começou a envolver Nima, uma sensação estranha tomou conta do ar. Zia, ainda segurando a mão de Khalid, olhou ao redor, confusa. O que estava acontecendo? A fissura no chão parecia devorar tudo e todos, e as palavras da mulher iluminada ecoavam como um cântico ancestral. Você é a herdeira, Nima. Aceite seu destino. Mas, no coração de Zia, uma dúvida crescente começou a florescer. O que esse destino realmente significava? Eles estavam a um passo de uma escolha que poderia mudar tudo. Uma herança de poder, uma luta pela liberdade. Mas e se fosse tudo uma manipulação? Quando a tensão estava no auge, o céu acima delas estremeceu. Um clarão brilhante atravessou a noite, e uma onda de choque enviou as mulheres se afastando, como folhas em uma tempestade. Os encapuzados foram empurrados para trás, confusos, e o círculo se rompeu, virando um pânico desenfreado. O que tinha começado como um chamado à unidade, agora parecia um caos absoluto. Então, dentro desse frenesi, a figura de Khalid começou a se transformar ainda mais. Ele se contorcia no chão, a dor em seu rosto se transformando em algo indescritível. Zia correu para ele, puxando-o para longe do gripar do chão que se abria sob seus pés. Não, Khalid, fique comigo, ela gritou, mas o que viu a deixou paralisada. O brilho escuro que emergia dele se intensificava, e uma voz sussurrante começou a ecoar, um coro de murmúrios que soava como uma maldição antiga. Era um rosto familiar. Era a própria Asha, do outro lado do campo de batalha, a expressão dela cheia de medo e desespero. Zia, não se aproxime. O que está dentro dele é uma parte de mim. Uma onda de choque correu pelas mulheres e o pânico se multiplicou. Acho que entendi, Zia ofegou. Vocês sempre foram parte disso? Sim, Zia, Asha gritou em um lamento. Estamos conectados de maneiras que nunca imaginamos. Ele foi possuído por aquilo que nós temíamos, o que as linchadoras queriam que fosse revelado. A cada palavra, um novo pedaço da verdade se desvelava. O olhar de Nima se endureceu. Vocês dois, foram vocês que atraíram isso? Khalid, você sempre esteve envolvido com eles? Khalid se contorceu, seu corpo se misturando à escuridão, e finalmente, uma figura emergiu dele. Era uma versão distorcida de Khalid, mais sombria, aninhada em sombras profundas. Um ser de pura malícia. Vocês realmente acham que eu era apenas o seu irmão? O poder é sedutor, crianças. E ele estava do meu lado. A ideia de que todos poderiam ser manipulados por forças desconhecidas tornou-se um peso. Zia olhou ao redor e viu os rostos de pânico e incredulidade se transformando em fúria. Mas, ao mesmo tempo, havia uma faísca de esperança. Podemos pará-lo, ela gritou. Se ele é parte disso, nós também podemos ser. Nima olhou para Zia e, enquanto seus olhares se cruzavam, uma decisão silenciosa foi feita. A luz da mulher iluminada pulsava ao fundo, esperando por uma resposta. O que aconteceria se elas realmente se unissem? Naquele momento, tudo o que elas acreditavam, tudo o que havia sido contado, estava em risco de se desfazer. Zia, Asha a chamou, sua voz ecoando em desespero. Você não pode deixá-lo controlar isso. Ele é mais perigoso do que pensa. Mas a conexão era forte. Zia se virou para Nima e Asha. Vislumbres de esperança e confiança fluíram entre elas. Então a pergunta crucial pairou. Podiam realmente enfrentar essa escuridão unidas? O que seria necessário para reverter essa eficácia do mal? Enquanto a energia começava a se intensificar em Zamarate, a revelação de que estavam lutando contra um irmão, um amigo, a deixava mais determinada do que nunca. E, no entanto, questionamentos e incertezas brotavam pelo ar, como poeira carregada pelo vento.
A tensão era palpável, e a pergunta seguinte escapou de Zia, quase um sussurro. O que estamos dispostas a sacrificar? A resposta parecendo se dissolver na bruma da noite, em meio a uma luta que prometia arrastar cada um deles para um abismo inesperado de dor e verdade. A luz ofuscante parecia consumir Nima, como se a própria essência da noite estivesse se dissolvendo ao seu redor. Aceitarei, ela havia gritado momentos antes, mas a resposta parecia queimá-la de dentro para fora. Zia sentia a urgência crescendo, uma pressão esmagadora no peito. E enquanto observava a luz envolvente, uma sensação profunda de que tudo estava prestes a mudar tomou conta dela. O calor da batalha e da revelação pulsava no ar. Então, de repente, um rugido atravessou a noite, tão poderoso que fez a terra tremer sob seus pés. Os corações pararam em uníssono. Khalid, o que restava dele, começou a se contorcer e a gritar em uma língua desconhecida, uma mistura de dor e algo que parecia um chamado. Os corpos das mulheres paralisaram. Um estalo de terror se espalhou por entre elas. No mesmo instante, as sombras começaram a se mover, como se estivessem vivas. Um vento forte ergueu a areia ao redor, criando redemoinhos que pareciam dançar em um frenesi caótico. Zia gritou para Nima, mas tudo se tornou um borrão. O que estava acontecendo? As memórias se agitaram em sua mente. Risos, promessas. E agora, um círculo de mulheres que se despedaçava sob a pressão da verdade revelada. Não! Asha gritou, o desespero em sua voz penetrando no coração de Zia. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Nima estava presa entre o poder e a verdade, mas as palavras de Asha a despertaram. Do que você está falando? Nima pressionou, sua voz tremendo, enquanto o brilho começava a se desfazer, revelando sombras grotescas. O que está acontecendo com ele? Então, como um clarão, tudo se iluminou. A mulher iluminada, a guardiã, fez um movimento com a mão, e o mundo ao redor delas começou a mudar. Uma janela se abriu. Uma visão aterradora de verdades esquecidas. As sombras mostraram imagens distorcidas de uma guerra antiga, um massacre de mulheres que se levantaram para lutar e foram subjugadas. Tudo por causa de uma única traição. O quê? Não, isso não pode ser verdade, Zia exclamou, mas as visões começaram a se intensificar. A guerra, as traições, e no centro de tudo havia uma figura familiar. A mulher iluminada olhou para Nima com um semblante carregado de dor. Você não sabe, Nima, o poder que você possui vem de um sangue ancestral que foi traído. Traído? O choque atravessou a atmosfera e Zia agarrou Nima, os olhos cheios de confusão. Nima, o que isso significa? No centro da ligação, Khalid, ou a versão distorcida dele, começou a perder a forma, revelando um rosto que era uma fusão de duas identidades. As mulheres se afastaram, perplexas, enquanto Zia percebia que o horror que estava à sua frente não era apenas um irmão corrompido, mas um ente querido que havia se desmontado sob o peso de escolhas impensáveis. Você sempre esteve apenas a um passo da verdade, Zia. Khalid, ou o que restava dele, zumbiu com um tom de zombaria. E a verdade é que você é parte disso. Juntas, todas vocês têm o poder que realmente me pertence. Silêncio. A revelação pairava no ar como uma nuvem carregada de chuva, prestes a desabar. Um golpe de emoção espasmódica tomou. Cair em descrença era mais fácil do que encarar a verdade que o cercava. O que você está dizendo? Zia sussurrou, seu coração disparado. O que há de verdadeiro nisso? E então, naquele instante não planejado, o que parecia ser uma traição começou a se desdobrar como um mar de açoite. A mulher iluminada se aproximou de Nima, sua voz agora suave, mas cheia de poder. Este poder te escolheu por uma razão. As linhagens não se quebram, elas se escondem. Mas a escolha de seguir o caminho da luz ou a escuridão sempre é sua. Nima. Com a luz intensa refletindo em seu rosto, olhou para Zia. O que faremos agora, irmã?
A pergunta pairou no ar, cheia de peso, uma espiral de destino se desenrolando diante delas. Elas eram mais do que apenas suas histórias. Eram laços que se entrelaçavam de maneira que nunca imaginaram. Mas antes que pudessem decidir, um som soou à distância. O tambor, familiar na mente de Zia, ecoou novamente, mais forte, mais próximo. Era uma convocação. Agora ou nunca, Asha gritou, a urgência compartilhada pulsando na corrente que as ligava. Mas as trevas começavam a recuar, revelando mistérios que eram profundos demais para serem ignorados. O que estava prestes a ser desvendado poderia mudar tudo, e as perguntas apenas começaram. Se elas se unissem e aceitassem essa herança obscura, qual o preço a ser pago? E mais importante, quem realmente eram elas neste vasto jogo de poder e traição? Zia olhou ao redor e viu não apenas a luta pela liberdade, mas uma busca dolorosa pela verdade. E a escuridão que se aproximava claramente tinha outros planos em mente. A luz ofuscante começou a se dispersar, revelando Nima, praticamente flutuando, envolta em uma aura que parecia pulsar vida. Ela olhou para Zia e Asha, compreensão e determinação brilhando em seus olhos. Este é o nosso momento. Vamos juntas. Do outro lado, a sombra de Khalid sofria convulsões, a forma dele se desfazendo em sombras e risos macabros. O que antes era uma conexão familiar, agora se revelava como um fardo insustentável. A cada segundo, a batalha se intensificava. Zia sentiu uma onda de pavor, mas ao mesmo tempo, uma determinação ardia dentro dela. Uma escolha precisava ser feita. A mulher iluminada, agora mais próxima, estendeu os braços, e as correntes invisíveis que haviam aprisionado as mulheres pareciam se quebrar. A escolha é sua, Nima. Aceite seu destino ou perca tudo o que ama. Khalid, lutando contra a influência das sombras, lançou um olhar suplicante. Você não sabe o que está fazendo. Juntas, seremos inquebráveis. Mas as palavras pareciam ecoar em vão. Uma parte dizia que queria socorrer o irmão, mas outra parte sabia que a luta não era somente por Khalid, era por todas elas. Não, eu não vou permitir que ele nos controle mais, gritou Nima, e a força na voz bela fez as areias entrarem em movimento. A decisão estava tomada. Elas não sucumbiriam à escuridão. Com um movimento conjunto, as mulheres formaram um círculo, unindo suas mãos. A luz delas começou a brilhar como um farol poderoso. A conexão entre elas se intensificou, a energia vibrando no ar. Uma dança de luz e sombra, uma luta entre o bem e o mal. O corpo escuro de Khalid começou a se contorcer, lutando contra o poder que as mulheres emanavam. Precisamos da nossa verdade, precisamos lembrar quem somos. Asha gritou e as memórias do passado começaram a fluir, lembranças de coragem, amor e irmandade. A força das ancestrais fez ecoar naqueles momentos. Os gritos de Khalid misturavam-se à luz, um clamor de dor, perda e, por fim, libertação. Ele começou a desmoronar, a escuridão se dissipando como névoa ao sol. As mulheres, corajosas, não desviavam o olhar, tudo se intensificava. Mas dentro daquela tempestade havia uma paz crescente. Vá, liberte-se, gritou Zia, e com isso um brilho ofuscante iluminou toda a cena. Khalid, agora reduzido a uma sombra, voou para longe, a luz pulsou e, em um último suspiro, lançou uma onda de clareza sobre o deserto. As sandálias de carvão deixaram de ser uma lembrança opressora e se transformaram em um sinal de esperança. O silêncio caiu como a bruma após a tempestade. Elas caíram de joelhos, exaustas, mas unidas. O peso que as havia aprisionado começou a se dissipar e, ao olharem umas para as outras, algo mágico aconteceu. A conexão entre elas, agora sólida como rocha, selara um pacto invisível de proteção. Hoje não somos mais prisioneiras, Nima afirmou, olhando para as outras. Hoje somos livres. O caminho à frente nos pertence. A nova noite era um perfume de liberdade ao redor delas, mas junto com isso, uma nova dúvida surgia. Elas sabiam que o mundo ainda era cruel
e a luta pela liberdade estava apenas começando. Ainda havia muito a fazer. Zia olhou para o céu estrelado e sussurrou para si mesma: "O que será de nós a seguir?" E com essas palavras, o mistério da jornada mal começava a se desenrolar. Ouça, você precisa se inscrever agora no canal. Não perca as próximas histórias que estão chegando. Elas vão te surpreender. Esmague o botão de like agora mesmo, para dar uma força e alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final, porque sua voz é importante para nós. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Somente os verdadeiros fãs entendem o poder do apoio. Vamos juntos nessa!